todos. Meu nome é Eugênio Deliberato, eu vim aqui para participar e contribuir com vocês com a trilha de direito tributário no Pensar Contabilidade. Primeiramente, eu queria agradecer ao time da Pensar Contabilidade pelo convite. É um grande prazer e uma grande honra estar aqui hoje conversando com vocês sobre aspectos na área tributária, principalmente em como a área tributária ela pode ser um centro de resultados e não de custo dentro das empresas, principalmente no cenário de crise. Então, como que nós fazemos ou podemos contribuir com essa discussão, com essa visão estratégica nas empresas? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a organização do Pensar Contabilidade na pessoa do Rogério Araújo pelo convite. Rogério, fica aqui meu muito obrigado mais uma vez. Como eu disse, meu nome é Eugênio, eu sou advogado tributarista de formação aqui em São Paulo. Eu fiz mestrado na Georgetown University, atualmente sou mestrando em Direito Internacional no Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Trabalhei anteriormente em escritórios de advocacia, em Big Four, e hoje eu sou responsável pela área tributária de uma multinacional norte-americana no Brasil. Já trabalho nessa empresa há cerca de 8 anos, tenho aí pouco mais de 20 anos de experiência de atuação na área tributária, na área de contencioso, na área de planejamento, consultivo, preços de transferência, tratados internacionais, a compliance tributário também, diretos e indiretos. Então, aqui uma visão bem ampla ao longo desses anos todos. A ideia aqui, como eu disse, é buscar algumas ideias, alguns insights, com base na minha experiência de como a área tributária pode ser vista como estratégica dentro das organizações. Minha pretensão aqui, e meu foco, não é esgotar o tema de hoje, seria impossível. Tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser discutida, e no formato que nós teremos aqui hoje, uma aula pré-gravada, então acaba que a gente acaba perdendo, de certa forma, aquela troca de ideias, as figurinhas entre os alunos, com vocês, que acabam contribuindo com o debate, não é verdade? A gente trazer outras ideias, outros nuances, e como isso pode agregar na experiência de vocês, na carreira de vocês, no dia a dia. Então, de certa forma, vou procurar mitigar essa ausência aqui de uma audiência ao vivo, na medida do possível, trazendo alguns questionamentos, algumas discussões, para que vocês possam refletir, possam pensar como abordar isso dentro da realidade de vocês, das organizações de vocês e ao longo da carreira. Tá legal? Bom, um dos aspectos aqui que eu gostaria de falar é, poxa, como que a área tributária pode ser vista como estratégica? E não só como uma área de custo, uma área meramente de processamento de números, entregas de declarações, sem que não tenha uma visão estratégica, que não esteja alinhada com o negócio, que não esteja próxima da organização em si, no caso de esteja uma atuação como consultoria, como está mais sentido, próximo do cliente, da necessidade do cliente, tá? E aqui eu queria trocar algumas figurinhas. Atualmente, como eu disse, eu trabalho numa empresa multinacional e alguns insights do que eu vi ao longo da minha carreira e principalmente ao longo dos últimos anos, com alguns cenários de crise aqui no Brasil,
como que a área tributária pode pensar em ter uma atuação mais próxima ao negócio, agregando valor, contribuindo com o resultado da companhia, trazendo inovação para a empresa, por meio da área tributária. Enfim, esse é o bate-papo aqui que eu quero me propor a ter aqui com vocês. Eu acho que um pouco que a gente vê é como a área tributária ela tem tido e tem sido reconhecida no Brasil, acredito que cada vez mais, como uma área com um papel fundamental nas operações das empresas, seja pela própria complexidade legislativa que nós temos aqui no país, seja também pela própria o cenário que nós temos, onde praticamente tudo na área tributária, ela acaba tendo uma discussão judicial, não se resolve na esfera administrativa, as coisas continuam, né? Sempre você tem um contencioso tributário muito grande, que inclusive tem uma relevância significativa no PIB nacional. Nesse aspecto, tem um estudo do IBMEC, que traz, IBMEC não, desculpa, do INSPER, que traz esse percentual, o tamanho do contencioso tributário no PIB brasileiro. Então, é um aspecto muito importante para se levar em consideração na hora de tomada de decisão, tomada de negócio. Então, aí, mudança legislativa, sempre, todo dia a gente está acostumado, quem trabalha na área tributária, sempre tem uma IN nova, um decreto novo, uma lei nova. A discussão, sempre levando a discussão para o administrativo, para o CARF, no administrativo, chegando no Supremo, no caso judicial, e aí vocês devem ter visto recentemente a discussão da exclusão do ICMS, na base de cálculo do PIS/COFINS, uma decisão aí muito importante para o país, para os contribuintes do ICMS, que também sejam contribuintes do PIS e COFINS. Então, aí quão impactante foi esse processo para as companhias, entre outras discussões na área tributária, que quando eu digo área tributária, também incluindo a própria área previdenciária, a tributação de folha de salários. Em alguns lugares, a tributação de folhas de salários fica embaixo do Departamento de Recursos Humanos, com contribuição do time de impostos. Em alguns lugares, quem toca isso 100% é o time de impostos. Mesma coisa para a área de comércio exterior, a tributação de comércio exterior. Em algumas companhias, com departamento de COMEX próprio, essa discussão, a gestão desse departamento está na área de COMEX, com a diretriz e a orientação legal da área de impostos. Enquanto que em alguns outros lugares, essa área já é cuidada e administrada pela própria área tributária. Então, aqui a gente vai estar sempre, quando eu estiver falando aqui de área tributária, então, pensem nesses outros nuances também, no previdenciário, na tributação previdenciária e na tributação aduaneira, entre outros impactos da legislação. Bom, então, esses fatores principais, eles são determinantes para que a área tributária ela seja responsável por uma quantia financeira muito significativa nas empresas, correto? O número é muito alto. Um erro na área tributária, ele não é pequeno, de alguma dezenas de reais. A área tributária, ela transiciona, administra algumas centenas de milhares de reais ou de milhões de reais, dependendo do porte da empresa.
E isso é muito importante na gestão do caixa da companhia, na gestão do próprio lucro operacional da companhia, e a questão de imposto de renda, na alíquota efetiva de imposto de renda, todos esses nuances são muito importantes. Então, vejam só que como é fundamental o papel da nossa área nas organizações. E esse papel, ele é reforçado ainda mais num contexto, num cenário de crise, onde as empresas precisam buscar outras alternativas, ideias inovadoras, e às vezes olhar dentro dentro de casa, para ver como fazer a mesma coisa de uma maneira mais eficiente, otimizar custo, melhorar a margem, como fazer esse tipo de coisa, às vezes, num cenário de crise. Principalmente nos últimos tempos, é o que a gente está vivendo no cenário de pandemia, com restrições à circulação de pessoas, restrição ao horário de funcionamento das atividades comerciais, e a própria atividade econômica, ela se vê um desarranjo, de certa forma, onde alguns setores acabaram se sobressaindo em determinados, em relação ao, em detrimento de outros. Por exemplo, comércio eletrônico versus o setor aéreo, que foi bastante impactado, o setor de turismo. Enfim, nesses momentos é que a área tributária ela é primordial e ela consegue se sobressair e trazer elementos muito importantes para a companhia. Nesse contexto, é importante entender, e é importante aqui nessa discussão, como explorar oportunidades de recuperação de impostos, sejam eles pagos indevidamente, ou que foram cobrados, de certa forma, indevidamente, seja também através da utilização de créditos tributários, como identificar essas oportunidades dentro de casa. Às vezes elas estão ali, e às vezes nós nem nos damos conta dessa oportunidade, por isso aí é muito importante. O profissional da área tributária está bem atualizado no que está acontecendo aí fora, acompanhando os principais jornais no país, busca alguns, por exemplo, o Valor Econômico tem uma área própria, um encarte próprio de legislação e tributos, então tem sempre as discussões que normalmente estão sendo feitas, estão lá, jornais, o Caderno de Economia dos outros principais jornais, Estado de São Paulo, Globo, Folha, enfim, por aí vai. É muito importante o acompanhamento também de boletins na área tributária, para você ter essa atualização periódica e constante, saber o que está acontecendo aí fora, né? E aí é muito nesse aspecto. Às vezes, no dia a dia, nós estamos lá na empresa, fazendo as nossas tarefas, e a nossa visão acaba ficando muito míope, na medida que a gente só olha um pouco do que está acontecendo dentro ali do nosso quadrado. E hoje em dia, no gestor, na área tributária, não é esperado isso. Muito mais num cenário de identificar oportunidades e ser uma área que busque trazer resultados para o negócio, contribuir, agregar, gerar valor para o negócio. Essa proatividade é muito importante. Outro questionamento que surge, tá ok, Eugênio, que está claro, mas quais projetos podem trazer mais impacto na geração de valor para o negócio? Um pouco do que a gente vai discutir aqui, buscar trazer aqui umas ideias. Como eu disse lá atrás, a ideia é que não vai ser exaustivo, não é abordar tudo aqui, a gente não vai conseguir abordar todos esses aspectos no intervalo de tempo que nós temos, mas aqui é trazer, eu quero
contribuir com vocês trazendo reflexões para que vocês possam, internamente, dentro da realidade de vocês, buscar identificar esse tipo de situação. E aí, sim, uma vez identificado, investigar mais a fundo, discutir internamente, discutir com seus assessores tributários e buscar criar um business case e infelizmente, dê certo para ter uma implementação segura, tranquila e bem reforçada, com pilares com trazendo segurança jurídica, não sendo aventuras para o negócio. Nenhum negócio, nenhum gestor quer ser surpreendido com aventuras. Fim do dia é a decisão do negócio, a decisão da empresa do que quer fazer, mas cabe aos profissionais, a nós, como profissionais da área tributária, trazermos essa segurança, na medida do possível, esse conforto, para que os stakeholders competentes possam decidir de maneira informada, segura e tranquila. Outro ponto importante que nós temos que levar em consideração e como identificar essas oportunidades? Como que eu, dentro do meu negócio, eu posso observar e mapear situações que, de fato, vão contribuir, agregar valor para o meu negócio. Bom, acho que isso vai ser aqui importante um pouco do que eu disse lá atrás, agora alguns minutos atrás, da questão de ser proativo, questão de conhecer o negócio, isso também é muito necessário, não é um nice to have, mas é um must have. É muito importante conhecer o próprio negócio, seja no próprio negócio quando você tem uma atuação in-house, ou o negócio do seu cliente quando você for o consultor, para que você possa, de fato, identificar as situações, sejam elas oportunidades ou riscos, de como mitigar, não só trazer oportunidade positiva, mas também levando em conta, mapear potenciais situações que possam negativamente, que possam contribuir negativamente com o resultado, isso é importante delas em conta também. Não é algo que seja só para um lado ou para o outro, mas você tem oportunidades e riscos, prós e contras, para que tenha esse equilíbrio. E que uma coisa possa, de certa forma, gerar visibilidade para o negócio, para que ele possa não só entender os riscos que ele está disposto a correr, mas também os riscos que ele precisa, sim, se precaver, eventualmente mudar o processo, eventualmente tomar medidas de antemão, antes de uma eventual fiscalização ou questionamento das autoridades. Então, sejam isso para os dois lados. Então, identificar não só oportunidades, mas quanto potenciais riscos. Também vale a pena levar em consideração quais têm sido os impactos de incentivos fiscais ou benefícios fiscais concedidos durante o atual cenário de pandemia. E que como a área tributária tem e pode contribuir, tem contribuído e pode contribuir com o negócio, justamente utilizando dessas medidas trazidas pelo governo, ou outras, inclusive dentro de casas, para que você possa gerar mais visibilidade para o negócio. Então, talvez um pouco do que
a gente vai abordar aqui hoje. Bom, feitas essas considerações iniciais, o que talvez eu gostaria de discutir aqui com vocês e trazer uma sementinha. Muitas vezes, quando a gente fala em planejamento tributário, ou buscar planejamento tributário, identificar oportunidades, riscos, enfim, muitas vezes nós temos coisas que estão ao nosso alcance, não necessariamente demandam uma reorganização societária super complexa, não é isso. Não necessitam uma mudança do negócio absurda, ou mudar o negócio da água para o vinho, mudar uma mudança de chave de 180 graus, não é isso. Muitas vezes, a gente, no nosso dia a dia, essas oportunidades estão na nossa frente e cabe sim a nós, como profissionais da área tributária, identificarmos se temos conhecimento dessa situação. O que eu estou querendo dizer? Você pode falar, poxa, Júnior, mas tá bom, o que você está querendo dizer? Quick wins. Vitórias rápidas. Essas vitórias rápidas, elas estão ali na nossa frente e muitas vezes nós não enxergamos. Como? O que eu quero dizer com isso? Poxa, muitas vezes a gente pode estar olhando no nosso negócio, no nosso dia a dia, e assegurar uma mudança no nosso procedimento de apuração de impostos, que pode acabar gerando uma economia de tempo na apuração, e com isso, aquele tempo possa ser gasto com análise do que está sendo efetivamente pago. Será que a gente está utilizando as fórmulas corretas? Então, tem utilizado sempre o mesmo Excel aqui, deixa eu parar aqui o piloto automático e entender o que tem sido feito, deixa eu avaliar se está correto aqui a fórmula que eu tenho utilizado, porque é impressionante, mas as empresas ainda erram nesse tipo de situação. E aí, aqui, muitas vezes é importante, é o que eu falo para outras, para o meu time e para outras pessoas, quando eu estou num bate-papo do mesmo tema que a gente está abordando aqui hoje, é de que muitas vezes as pessoas têm essa mentalidade ou adota essa premissa de que para você ser um centro de custo, de resultado, para agregar valor no negócio, você tem que fazer alguma coisa, é uma operação grandiosa e tudo mais. Às vezes, pode acontecer isso? Pode. Claro que pode. E isso pode representar uma economia muito significativa? Claro que pode. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas muitas vezes no nosso dia a dia, os projetos que nós vamos acabar trabalhando não são só projetos desse tamanho ou dessa complexidade. Muito pelo contrário. Então, cabe aqui a nós identificarmos situações do nosso dia a dia que, às vezes, gera uma economia de tempo, numa simples mudança de procedimento, e com isso a gente consegue revisitar alguns pontos do passado, ou alguns pontos do nosso dia a dia, e, poxa, será que eu não estou aqui simplesmente no piloto automático, sem nem levar em consideração, ou refletir se eu estou fazendo da melhor forma mesmo? Então, aqui é muito importante. É um exemplo que eu estou dando aqui, e é algo que a implementação não é complexa, o tempo de implementação é bem curto, não gera muito retrabalho, não gera um desembolso grande de honorários advocatícios ou de escritório, não, de consultoria, não. Não são e acabam, mas contribuem muito com o negócio. Então, assegurar o próprio compliance, né, que a gente esteja fazendo da melhor forma possível, é uma quick win, é uma forma
de ser um centro de resultado, não trazendo surpresa para o negócio. Nesse contexto, então, revisar procedimentos internos está perfeitamente alinhado. Por quê? Para evitar. Você olhando esse tipo de situação, que eu disse agora há pouco, você às vezes consegue economizar um tempo muito relevante numa apuração, num dia a dia, que você pode usar esse mesmo tempo para outra análise. E revisar se essa análise está perfeita. Se não tem pequenos furos ao longo do procedimento. Como se às vezes você tivesse um caminho, um pipeline, um encanamento, e você não tem vazamentos nesse encanamento, não é verdade? Então aí é muito importante revisitar como as coisas têm sido feitas de tempos em tempos, para incorporar alguma mudança na legislação, se houver, refletir a melhor forma, refletir alguma mudança a atualização de layout, de obrigação acessória, que isso sempre acontece para quem trabalha na área. Algo que também é muito importante nesse cenário de Quick Wins é se reunir com o time todo e buscar mapear riscos e oportunidades. Oportunidades, seja elas quais forem, uma reunião ali, um bate-papo com todo mundo, coração aberto. Vamos ver todo mundo, o que você acha, o que cada um tem de sugestão que pode trazer. Nessas reuniões sempre aparece alguma coisa interessante para melhorar, que pode ser um quick win, uma forma de fazer diferente, ou às vezes até um risco de uma operação que foi feita, passou despercebida. Olha, a gente tem essa situação aqui, pessoal, levantar a mão dentro da organização e ter essa operação, esse risco no radar, para futuramente já ter uma atitude proativa antes de que futuramente seja fiscalizado. Então, você já pode resgatar material, documentação, ver quais as alternativas que tem aí fora, se tem algum programa de adesão voluntária, algum programa de regularização, enfim, então isso é muito importante. Outro aspecto é a implementação de novos processos. Tá sempre atento aí às novas teses tributárias, o que está sendo discutido no mercado, o que estão trazendo aí de novo, o que está na pauta de julgamento dos tribunais, fazer esse bate-papo com outros colegas é muito importante, ter acompanhamento nos jornais é muito bom, como eu disse agora há pouco, sempre tem coisa, sempre sai no jornal sobre as discussões do momento, do que está acontecendo aí fora, na área tributária, na área empresarial, então acaba contribuindo bastante com ideias de novos processos que podem ser implementados, que podem ser trazidos aqui à mesa. Então, e aí, nesse aspecto, a gente já pula para o contencioso tributário, aduaneiro e previdenciário. No tributário, discussões como exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS, exclusão do ISS, da base de cálculo do PIS e COFINS, são temas aí relevantes para as empresas e que vale, por incrível que pareça, tem muita empresa aí fora no Brasil que ela não é bem assessorada na área tributária, às vezes porque ela não tem uma estrutura robusta internamente e não tem visibilidade dessas oportunidades. Muita empresa aí fora ainda às vezes vê a área tributária como alguém que só fica apurando imposto e que só vai, e no caso de auto de infração, é lembrada para ajudar a fazer defesa, entender o que aconteceu. Mas não é isso que a gente não é isso que eu acredito particularmente, que tem que ser uma postura aí.
em que pese você tenha situações dessa no mercado, isso é uma oportunidade para o profissional da área tributária, porque você pode acabar trazendo essas ideias, seja para o seu cliente interno, ou para o seu próprio empregador, caso você seja in-house, seja para o seu cliente. É não esperar que ele provoque você com uma chuva de ideias ou buscar o mapeamento das oportunidades, mas você já traz esse tipo de, olha, eu vejo aqui que você não tem essa discussão judicial e acho que vale a pena aqui. Vamos tentar mapear o valor envolvido e aí da ideia de grandeza para o gestor e para o cliente, e muitas vezes ele vai, eu acho que o resultado acho que é muito positivo, porque na hora que se coloca na balança, dificilmente o gestor vai dizer, não vamos tentar, não vamos ingressar com o processo aqui e tentar ver nossa chance nessa discussão. Não, muito pelo contrário. O mesmo vale aí para a área aduaneira. A gente teve um ganho aí esse ano, algo recente, que foi a decisão do governo federal de afastar o relatório do Siscoserv. Isso foi muito bom para as empresas. No que eu falei um pouco de ganho de escala, de tempo, isso é muito bom. Alivia a burocracia interna e traz mais tempo para que o analista possa descobrir internamente. E aí também na área aduaneira, acho que vale a gente pensar também assim, no operador econômico autorizado, o EA, que é um programa da Receita Federal que acaba contribuindo com o desembaraço aduaneiro mais célere via esse programa do OEA. Então, acho que vale a pena para aquelas empresas que têm muita importação, querem ganhar tempo, leading time, no porto, quer assegurar que uma mercadoria não fique tanto tempo ali armazenada, pagando despesas de armazenagem. Então, poxa, algo que acaba impactando diretamente no resultado e no caixa da companhia. Então, um programa desse na área aduaneira é muito bom, vale muito a pena a organização e o cliente levar em consideração que no fim do dia pode ser algo muito, muito interessante. Por fim, aí, no aspecto previdenciário, que eu acho que eu gostaria de contribuir aqui com vocês, com as novas discussões que estão aí fora. Salário maternidade, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu como inconstitucional, o abono de 1/3 de férias, a incidência de contribuição previdenciária sobre essa verba, a incidência de contribuição previdenciária sobre outras verbas, por exemplo, o desconto do Vale Transporte, o Vale Alimentação, do plano de saúde, esses valores que são descontados do empregado e que são oferecidos à tributação, vale a pena a gente aqui pensar se tem alguma discussão nessas verbas, então fazer, inclusive, uma due diligence, uma revisão de procedimentos previdenciários, quem sabe identificar oportunidades aí, rubricas que já tenham decisão judicial administrativa, precedentes importantes, e aí a companhia decidir o que fazer com essas verbas. Né? Muitas vezes o próprio sistema não está bem parametrizado. E aí, puxando o link das contribuições previdenciárias, algo que é importante a gente levar aqui em consideração e pensar, às vezes é o que é chamado de compensação cruzada, que é você utilizar créditos de tributos federais para abater no pagamento de
contribuições previdenciárias e vice-versa. Hoje em dia já tem regulamentação nesse aspecto. Muita empresa aí fora não tem conhecimento, não utiliza isso na prática. Um aspecto importante que tem aí, conforme a regulamentação, é a empresa já tem ingressado no E-Social, então esse como um marco importante. Então vale a pena mapear como que a empresa ela está nesse aspecto e dependendo da oportunidade, dependendo se ela tiver da situação fática onde ela tem de sim créditos de tributos federais, se não é o caso, e posteriores ao E-Social, se não é o caso, sim, de utilizar o programa de a faculdade da compensação cruzada. Muito interessante aí nesse aspecto. Algo também bem interessante para levar em consideração são benefícios fiscais que têm aí disponíveis no mercado, acessíveis no mercado, anistias governamentais e a própria transação tributária, que é algo recente. Então, na parte de benefícios fiscais, vale a pena revisitar dentro da empresa se não é possível aplicar um programa de alimentação ao trabalhador, um programa de benefício fiscal estadual, buscando uma economia no ICMS, seja com programa de crédito presumido, diferimento de ICMS, ou quaisquer outros que existam ainda no estado onde aquela empresa atue. E às vezes não é só no aspecto estadual, mas também municipal, não é verdade? E, além disso, no aspecto federal. Então, no aspecto municipal, situações onde talvez você consiga ter um abatimento no Imposto sobre Serviços, ISS, o IPTU, ou se também no próprio tributo federal. Como eu disse agora há pouco, o PAT, a Lei Rouanet, a compensação de prejuízos fiscais, também é algo muito importante, que vale a pena ter no radar, vale a pena ver o que está acontecendo dentro do negócio. Anistias governamentais. No aspecto de anistias governamentais, hoje em dia nós temos muitos estados aqui no Brasil que trouxeram na sua legislação interna programas de anistia com redução de pagamento de juros e multa. Um programa que a gente tem 2 estados, só para ter de exemplo, Rio de Janeiro e Pernambuco, até pouco tempo atrás, tinham implementado programas nesse sentido, então vale a pena levar em consideração. Uma modalidade nova trazida recentemente no Brasil e que a Procuradoria tem apostado bastante e que desenvolveu bastante nos últimos meses foi o Instituto da Transação Tributária, principalmente durante a pandemia, foi um instituto que avançou muito, situações ali que vale a pena uma empresa em recuperação judicial avaliar se não é o caso de aderir ao programa. O próprio programa tem uma rubrica que fala de contencioso relevante, ou de interesse relevante, mais ou menos nesse conceito. É algo que vale a pena mapear da realidade da empresa. Se não tem algum processo ou alguma discussão que caberia dentro dentro do programa de transação tributária, indo aí caminhando para o fim, próprio planejamento tributário, né, que a gente falou agora há pouco, no início, de que muitas vezes nós não precisamos ficar simplesmente achando que uma forma de ser um centro de resultado é por planejamentos tributários de alta complexidade, mas sim, tem coisas aqui no nosso dia a dia que pode sim contribuir muito,
Que pese tudo isso, nós temos o próprio planejamento tributário, rever uma situação onde se não vale a pena incorporar uma empresa por outra, outras situações onde a revisão da própria estrutura de negócio, hoje em dia recentemente nós tivemos uma decisão relevante do Supremo Tribunal Federal que julgou inconstitucional diversos dispositivos da Lei Complementar 87, conhecida como Lei Candir, onde o Supremo Tribunal Federal entendeu que é inconstitucional a incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, e isso acaba contribuindo para uma economia de caixa nas empresas, mas também vai trazer diversos outros nuances, outras discussões dentro do próprio negócio. Então, será que não vale a pena aí, na realidade do dia a dia, entender como uma decisão dessa pode impactar o negócio, e impactando como que é a melhor forma de mitigar, ou qual a melhor estrutura para que esse impacto seja o menor possível para a organização? Então, aqui acho que é uma situação bem prática, bem legal, onde envolve planejamento tributário e uma decisão recente do próprio Supremo Tribunal Federal. A própria questão da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, como isso agora vai ser administrado no dia a dia dos negócios, é um aspecto bem legal para levar em consideração. E aí, se uma empresa é prestadora de serviços, poderia trazer a mesma discussão, como algumas já trouxeram, da inclusão ou não do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS, para essas empresas prestadoras de serviço e contribuintes do ISS e contribuintes do PIS e COFINS também. É algo bem interessante que vale a pena ter no radar, que vale a pena ver se isso não é uma oportunidade a ser explorada. E acho que aqui também, outro aspecto, falando em planejamento tributário, é avaliar se essa empresa não tem programas de inovação e pesquisa. Então, nós temos a Lei do Bem para esse aspecto, que é algo bem legal, que pode acabar contribuindo com uma dedução adicional, imposto de renda, e com os encargos e despesas incorridas para esse tipo de projeto. Então, vale aqui a pena, será que não vale a pena, na realidade do nosso negócio, trazer esse tipo de programa e com ele acabar reduzindo o imposto de renda das empresas? É algo bem interessante aí, não é verdade? Bom, eu acho que esses eram os pontos principais de reflexão que eu queria trazer aqui para vocês. Espero aí que tenha contribuído nesse pensar contabilidade, nessa trilha, que tenha tenha colocado algumas sementinhas na cabeça de vocês. Muita boa sorte, sucesso na carreira. Espero que, novamente, tenha contribuído de alguma forma. E, bom, um bom programa, a continuidade do programa Pensar Contabilidade para vocês. Sucesso, um abraço, até mais. Tchau.